Qual que é a definição, então, do transtorno de personalidade borderline? O transtorno de personalidade borderline vai ser uma condição que vai ser caracterizada por uma instabilidade, tanto emocional quanto comportamental. A gente vai ver aqui já já que as nossas emoções, elas levam a gente a uma tomada de um comportamento. Emoção é uma tendência de ação. Então, se eu tenho uma instabilidade emocional, obviamente o meu comportamento ele vai estar comprometido, no sentido de ser um comportamento disfuncional. E um comportamento disfuncional vai me levar a ter prejuízo nos meus relacionamentos. Então, por definição, transtorno de personalidade borderline vai ser um padrão de instabilidade emocional, comportamental e interpessoal, ou seja, eu tenho tanto problemas nas emoções, nos comportamentos e nas relações interpessoais. Flutuações emocionais intensas e imprevisíveis, ou seja, a pessoa passa rapidamente ali de um estado de alegria para tristeza, para raiva, para ansiedade, muitas vezes sem um motivo aparente. Comportamento impulsivo, com muita frequência, gasta demais, faz uso abusivo de substâncias. Aqui a gente está falando também de substâncias lícitas, especialmente o álcool, mas também substâncias ilícitas como maconha, cocaína, enfim, tá? Mas papel importante aqui para o álcool, comportamentos sexuais de risco, alimentação desordenada, comportamento autolesivo, enfim, numa tentativa de lidar aí com as emoções. Relacionamentos, de um modo geral, também tumultuados, ou seja, uma tendência de idealizar aquela pessoa e desvalorizar. Então, ao mesmo tempo que ama, odeia. Isso acaba fazendo com que os relacionamentos se tornem muito voláteis, né? Um medo de abandono muito grande. Então, a pessoa ela reage a qualquer sentimento ali de abandono, a pessoa já reage de uma forma muitas vezes desproporcional. E aí invariavelmente, vai acabar levando aquela pessoa a ter problemas nos seus relacionamentos, tá? A estimativa, pessoal, é que 1 a 2% da população geral tenha esse transtorno de personalidade. Ele é mais frequente em mulheres, tá? Ou seja, numa frequência mais ou menos de 3 para 1. Claro que isso pode ter algumas limitações de estudo, isso não é totalmente exato, mas a maioria dos estudos vão falar que para cada 3 mulheres, 1 homem. E como que eu faço esse diagnóstico? Eu vou falar aqui para vocês agora os critérios diagnósticos, ou seja, os principais critérios que definem o transtorno de personalidade borderline, mas cuidado, muitas vezes a gente olhando só os critérios, a gente vai achar que todo mundo é borderline ou boa parte das pessoas são. Mas é importante a gente contextualizar esses critérios e entender o que está por trás desses critérios, que é a desregulação emocional. Tá? Então, antes da gente entender esses critérios, vamos tentar entender, gente, o que é emoção. O que é uma emoção? Na verdade, a gente está falando aqui de um transtorno que chama transtorno de personalidade borderline. Mas esse transtorno nada mais é do que um transtorno da desregulação emocional, ou seja, é uma desregulação das emoções. Então, eu não posso falar de transtorno de personalidade borderline sem antes falar da desregulação emocional e sem antes falar o que é emoção. Emoção é uma palavra que a gente fala o tempo inteiro. Todo mundo fala, olha, eu estou emocionado, fulano ficou emocionado, eu me emociono facilmente. Mas o que de fato é emoção? O que a gente entende por emoção? Né? Você não pode ficar triste, você não pode ficar nervoso, você não pode ficar alegre do jeito que você está alegre, você não pode ficar com medo. As pessoas falam isso o tempo inteiro, como se emoção fosse talvez um pensamento, uma forma de ver a vida. Vamos tentar entender aqui agora o que é emoção, gente. Emoção é uma tendência de ação. E aí a gente já começa a perceber que toda emoção ela vem vinculada a um comportamento. A própria palavra emoção significa isso. Emoção vem do latim, ex movere, mover para fora. Então é algo que acontece dentro de mim,
que me impulsiona a um movimento. Se eu estou com raiva, eu quero brigar. Se eu estou alegre, eu quero me aproximar. Se eu estou com medo, eu quero me afastar. Se eu estou com nojo, eu quero também me afastar. Se eu estou triste, a tendência é que eu me isole. Toda emoção é uma tendência de ação. Toda emoção leva a um comportamento. A desregulação emocional é isso. A pessoa tem uma intensidade, a emoção ela fica numa intensidade maior, a velocidade de recuperação ela é menor e o tempo que a pessoa demora para recuperar é maior. Então, ou seja, a pessoa fica ativada emocionalmente por mais tempo. Isso é o que a gente chama de desregulação emocional. Tudo na pessoa é mais intenso. A alegria é mais intenso, a raiva é mais intensa, o medo é mais intenso, o nojo é mais intenso. Tudo na pessoa com desregulação emocional é mais intenso. Então, a pessoa com desregulação emocional, ela experimenta as emoções de uma maneira mais intensa. Não só a intensidade das emoções é maior, mas a velocidade de recuperação é menor. Ou seja, toda emoção, como eu falei, tem início, meio e fim. Mas na desregulação emocional, a pessoa fica ativada emocionalmente por mais tempo. Então, nesse exemplo da fechada do trânsito, passou 5 minutos, sua amiga já recuperou. Você não, você passa o dia inteiro com raiva. A sua amiga já esqueceu aquela fechada de trânsito. Você está o dia inteiro com a raiva. Você demora para voltar ao seu estado de normalidade quando você tem um evento que ativa as suas emoções. Então, isso é a desregulação emocional. Só a desregulação emocional é capaz de produzir um transtorno de personalidade borderline? Não. Eu preciso da desregulação emocional associado a um ambiente invalidante. Ou seja, a desregulação emocional ela é determinada por características genéticas. Então, a desregulação emocional fala para a gente o quê? A pessoa experimenta as emoções em uma intensidade maior e ela demora mais tempo para recuperar daquele abalo emocional. As emoções ficam mais intensas e mais duradouras. Isso é determinado por características genéticas. Ponto. Então, eu preciso ter isso. Isso é um ingrediente para o desenvolvimento de um transtorno de personalidade borderline. Mas só isso não é suficiente. Eu preciso de um ambiente invalidante. E o que é um ambiente invalidante? É um ambiente que invalida as emoções. E é interessante que quando a gente fala sobre isso, principalmente pais, né? Algumas pessoas falam, tá, então você quer dizer que eu tenho que ser permissivo com meu filho, eu tenho que permitir que ele faça o que ele quer, que ele quebra a casa toda. Não, de forma alguma. Aqui a gente não tem que ser permissivo, mas a gente precisa aceitar as emoções e não o comportamento. O ambiente invalidante não é aquele ambiente... o ambiente invalidante é um ambiente que invalida as emoções. Você não pode ficar triste. Você não pode ficar com raiva. Você não pode ter medo. Você é homem. Homem não tem medo. Você não pode ficar triste. Eu te dou tudo. Você tem casa, você tem dinheiro, você tem família, você tem tudo. Eu não permito que você fique triste. Por que você está com raiva? Você não pode ter raiva. Você não pode ter medo, afinal de contas, você é homem. Só que, gente, emoção é um processo involuntário. A gente não tem controle sobre as nossas emoções. A gente tem influência sobre as nossas emoções e a gente consegue influenciar as nossas emoções. A gente não consegue controlar as nossas emoções. Então, esse é um ponto importante. Então, o ambiente invalidante é aquele ambiente que invalida as emoções. E aí você pode me perguntar assim, então eu tenho que aceitar tudo? Não. Você pode invalidar o comportamento. Olha, você pode sentir raiva. Até porque se você pedir para a pessoa, não é porque você está pedindo para a pessoa não sentir raiva que ela vai parar de sentir raiva. Você pedindo ou não, ela vai sentir raiva do mesmo jeito. Você pedindo ou não, ela vai ficar triste do mesmo jeito. Você pedindo ou não, ela vai ter medo do mesmo jeito. Você não consegue influenciar, você não consegue parar as emoções de alguém. Então, quando você invalida as emoções de alguém, associado à invalidação emocional, um ambiente invalidante, em uma pessoa que já tem a desregulação emocional, é o ingrediente perfeito para o surgimento
do transtorno de personalidade borderline, ou seja, a desregulação emocional, que é experimentar as emoções em uma intensidade maior e por um tempo maior, associado com um ambiente que não permite a expressão emocional. Lembrando que expressão emocional é diferente de comportamento. Você pode sentir raiva, só que você não pode quebrar a casa. Você pode sentir medo, mas mesmo com medo você tem que ir para a escola. Não é porque você está com medo que você não vai para a escola. Então, validar as emoções não quer dizer concordar com todos os comportamentos. Isso é um ponto importante, tá? Então, tem a desregulação emocional, tem um ambiente invalidante, é o cenário ideal para o surgimento do transtorno de personalidade borderline.